programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata. Sou professor de Direito em graduações, em pós-graduações e em cursos preparatórios para concurso público aqui em Brasília e em outras unidades da Federação. Vou trabalhar com os senhores o tema Ato Administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. A ementa da Lei 9784, conquanto seja clara ao nos dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo, ela faz muito mais do que isso, pois regula e traz importantes instrumentos de regulação acerca do próprio ato administrativo. E, nesse sentido, não só aquele ato o qual é aplicado à esfera federal. Os processualistas do direito administrativo tendem, embora seja bastante divergente o conceito de um processo, acerca de se tratar ou não de um procedimento, o processo é o desencadear desses atos tendentes a se chegar a uma conclusão lógica. E, nesse sentido, essa sucessão de atos se desencadeiam, dentro do processo para que essa resolução lógica seja, enfim, contemplada. Muitos e muito importantes dispositivos são regulados pela Lei 9784 e esse talvez seja o nosso importante papel aqui, falar sobre esses dispositivos, como, por exemplo, a competência, a delegação e a avocação dessa competência, o motivo, a motivação, a diferença desses institutos, a avocação. Importantes dispositivos sobre o controle do ato, como a anulação, como a sua revogação e, eventualmente, a convalidação, visando sempre, obviamente, a consecução do interesse público. A administração pública atua basicamente, embora é verdade que hoje nós possamos contar com inúmeros dispositivos, para quê? Para que essa administração venha intervir na sociedade. O ato administrativo, sem dúvida nenhuma, é a maneira mais usual como isso vem acontecer. Hoje a gente pode falar em contratos de gestão, em termos de parceria, mas sem dúvida nenhuma o ato administrativo é a forma mais usual, mais frequente, segundo a qual a administração vem intervir nessa sociedade. É, inclusive, correto a gente entender que quase tudo na administração pública, quase tudo é ato administrativo. O ato administrativo. Olha, para que a gente possa entender o ato administrativo, é importante nós fazermos uma breve digressão ao direito privado. Nesse sentido, diferenciar o fato do ato. O fato é um evento material, um evento da natureza, um acontecimento. O nascimento, ou mesmo a morte, é um fato. Já o ato, por si, é uma conduta voluntária e pré-ordenada. Quando a esse ato ou a esse fato nós podemos atribuir um efeito jurídico, pois bem, aí ele se torna um fato ou um ato jurídico. Esse ato ou fato jurídico, olha, o fato jurídico, o nascimento. Com o nascimento, inicia-se a personalidade jurídica. Com o falecimento, conclui-se, encerra-se, exaure-se essa personalidade. Um fato jurídico gera um efeito no mundo jurídico. O ato jurídico é uma conduta voluntária, pré-ordenada, unilateral, da qual nós podemos atribuir um efeito jurídico. Como por exemplo, o nascimento foi um fato, o registro dessa criança que acabara de nascer é um ato, é um movimento, é uma conduta pré-ordenada no sentido da realização daquele efeito jurídico. Quando esse ato jurídico, nós podemos atribuir um efeito no direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo, nós
chamamos esse ato jurídico de ato jurídico administrativo, o qual mais frequentemente apelidamos como ato administrativo. O ato administrativo é uma conduta da administração pública. Mas veja, a administração pública atuando na qualidade de administração. Ora, e ela atua fora dessa qualidade? A administração pública atua na qualidade de administração pública quando atua sob regras de direito público, daquilo que nós chamamos de regime jurídico administrativo, quando atua na consecução do interesse público. Olha, o ato administrativo integra um gênero chamado atos da administração. Nesse sentido, cumpre nós observarmos que esses atos da administração dividem-se em espécies: atos de direito privado e atos da administração de direito público. Os atos da administração, quando sejam eles de direito público, sim, esses são os atos administrativos. Os atos administrativos. Olha, um ato de direito privado, a administração atua sob regras de direito privado? Atua. Embora essa não seja a regra, ela também atua sobre regras de direito privado. Quando, por exemplo, celebra com um particular um contrato de locação. Embora esse contrato de locação seja precedido de um procedimento licitatório, a própria Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na inteligência do dispositivo do artigo 62, em seu parágrafo 3º, é clara ao dizer que o contrato de locação, nesses contratos a administração atua sobre regras as quais são predominantemente de direito privado. Predominantemente, pois quando a administração integra um dos polos de uma relação jurídica, essa relação nunca será totalmente regida por regras de direito privado. Mas é fato que em um contrato de administração, a administração está em patamar de igualdade. O ato administrativo, a administração atua na qualidade de administração pública e, por isso, ela atua dotada daquilo que nós chamamos de supremacia, de alguns poderes especiais. Esses poderes especiais são concedidos à administração pública para que ela possa cumprir o seu dever constitucional e legal de satisfação do interesse público. Ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública na qualidade de administração. Nesse sentido, temos um conceito clássico do professor Eli Lopes Meireles, segundo o qual o ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos ou impor obrigações a si própria ou aos seus administrados. Pois bem, então nós já podemos vislumbrar que a administração pública edita os seus atos para, de uma maneira mais intensiva, atuar na sociedade. A administração pública, nós já podemos perceber que atua também sob regras predominantemente regidas pelo direito privado e que o ato administrativo é uma espécie do gênero ato da administração. Dentro do contexto da regulação da Lei 9784, desses institutos do ato administrativo, que é a importância maior do tema que nós vamos desenvolver, nós vamos começar, primeiramente, a fazer algumas observações sobre os dispositivos da lei e, propriamente, sobre a lei. Alguns dispositivos e algumas disposições essenciais. Vejamos. A Lei do Processo Administrativo regula o processo administrativo federal, como agora há pouco eu cheguei a mencionar. E, nesse sentido, ela não obriga
os processos administrativos em outras esferas de poder, como nas administrações dos estados, administrações regionais, como nas administrações municipais. Conquanto alguns estados e alguns municípios utilizem ela como patamar, como padrão para trabalho dos seus atos administrativos, para trabalho dos seus processos administrativos, para processamento das suas demandas de ordem administrativa. Outro importante dispositivo é que a Lei 9784 não é aplicada aos processos administrativos regulados em legislação específica, a não ser que de maneira suplementar, complementando eventual lacuna. Assim, a Lei 8.112 já dispõe sobre o processo, sobre o regime jurídico e os processos disciplinares dos servidores públicos. Então, não é necessário aplicarmos a Lei 9784. Mas ainda que a Lei 9784 não seja diretamente aplicada, esses processos tramitam pela sucessão dos atos e, nesse sentido, estará a própria norma aí também inerente. Um outro dispositivo, o processo licitatório, ele é regulado pela Lei 8666, sim, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Estatuto Licitatório Nacional. Conquanto a Lei de Licitações não trate em todas as circunstâncias onde se torna obrigatória a motivação dos atos, né, que venham dispensar ou inexigir processos licitatórios. E aí, mais uma vez, estará presente os dispositivos da Lei 9784. Se não, vejamos, o artigo 50, inciso 4 da Lei 9784 é clara ao dizer que é obrigatória a motivação dos atos que dispensem ou inexijam processos licitatórios. O artigo 50 da Lei 9784, de 1999, é claro ao dizer em seu inciso 4 que é obrigatória a motivação do ato que dispense ou inexija processo licitatório. Importante, tratando sobre o ato administrativo e diferencial na sua compreensão, é entender como ele se forma. O ato jurídico administrativo. Ato jurídico administrativo. Pois bem, se usarmos da devida propriedade, perceberemos que o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico. É um ato jurídico o qual produz os seus efeitos na seara do direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo. O ato se forma como? Vamos estudar um pouco da formação desse ato administrativo. Olha, o ato jurídico, voltando um pouco mais ao direito civil, o ato jurídico se forma, se materializa, através de 3 elementos essenciais, indisponíveis à sua formação. Quais sejam? Um sujeito. Esse sujeito, mais comumente chamado no direito público de competência ou de sujeito competente. Pergunto aos senhores, qualquer sujeito pode praticar um ato jurídico? Não. Para a prática de um ato jurídico é necessário que esse sujeito seja capaz. O ato jurídico deve possuir também um objeto. Qualquer objeto pode ser pode ser o conteúdo de um ato jurídico. Não, esse objeto deve ser o quê? Um objeto lícito, deve ser possível, deve ser determinado ou ao menos que seja determinável. É necessário também, para que se materialize esse ato jurídico, que exista uma forma. E eu pergunto aos senhores, qualquer forma pode materializar um ato jurídico? Não, senhores, não é qualquer forma que pode ser capaz de materializar um ato jurídico. Essa forma tem que ser prescrita, prevista na lei. Essa forma tem que ser prescrita e não pode ser proibida. Essa forma deve ser prescrita e não defesa em lei. Então, nesse sentido, nós podemos concluir que são 3 os elementos formadores de todo e de qualquer ato jurídico. Quais sejam, senhores? Para a formação de um ato jurídico, eu estou falando já
do ato administrativo? Não, ainda não. Nós ainda estamos fazendo uma novamente uma breve digressão ao direito privado. Porque o ato jurídico, ele tem 3 elementos essenciais: um sujeito capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável e uma forma, a qual deve ser prescrita e não pode ser defesa, ou seja, proibida na lei. O nosso trabalho agora é transformar esse ato jurídico em um ato jurídico administrativo. E como nós faremos isso? Bom, daqui a pouco a gente vai ver como isso será feito. Vamos agora responder a pergunta de um telespectador. Então vamos lá. Oi, professor. Meu nome é Felipe e minha dúvida é: existem atos administrativos praticados fora da administração pública? Olha, Felipe, muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Então, é até uma pergunta bastante usual na sala de aula, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho ao gênero. A administração pública pratica seus atos, os quais nós vamos chamar, Felipe, de atos da administração. Esses atos da administração, eles podem ser atos da administração de direito privado e atos da administração de direito público, os quais nós apelidamos de atos administrativos, onde a administração atua na qualidade de administração pública. Um exemplo é sim possível atos administrativos sejam praticados fora da administração pública. E um exemplo muito bom disso é que o concessionário ou permissionário de serviços públicos, ele edita atos administrativos. Por que edita atos administrativos? Olha, a prestação de serviços públicos, nos termos do artigo 175 da Carta Constitucional de 88, é o quê? É a titularidade do Estado. Sim, o Estado é titular da prestação do serviço público, é titular do serviço público e presta serviço público diretamente ou mediante delegação, precedida de licitação quanto aos contratos de concessão, permissão de serviços públicos. Quando um permissionário, um concessionário, atua na prestação dos serviços públicos, ele sim, embora esteja fora da administração pública, edita atos administrativos. Então, agora vamos iniciar nosso trabalho. Nós vamos transformar esse ato jurídico num ato jurídico administrativo. E a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos fazer isso temperando. Tempero. Como assim, professor? Tempero? Olha, o que diferencia uma boa comida de outra boa comida, sem dúvida nenhuma, é o tempero. Um acréscimo, não é? Esse tempero que nós vamos inserir no ato jurídico de tão especial, ele é capaz de transformar esse ato jurídico em um ato jurídico administrativo. E qual seja, senhores, esse tempero? Esse tempero especial é o interesse público. Nós já sabemos que todo e qualquer ato administrativo apresenta 3 elementos essenciais: a competência, sujeito ou o sujeito competente, o objeto, o qual seja lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, não é? E uma forma prescrita e não proibida, prescrita e não defesa em lei. Então, se qualquer ato jurídico apresenta esses 3 elementos vão integrar também o ato administrativo. Então, vejamos, temperamos esse ato jurídico com o interesse público. De que forma? De qual maneira vamos poder temperar esse ato jurídico com o interesse público? Apresentando a ele 2 novos elementos. 2 novos elementos: a finalidade e o motivo público. Então, o ato administrativo se forma pelo acréscimo do interesse público ao ato jurídico, tendo então como seus elementos de formação a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Olha,
É fato que a doutrina majoritária tem como parâmetro dos elementos do ato administrativo o artigo 2º da Lei 4717 de 1965. Que lei é essa? É a Lei da Ação Popular, pela própria natureza que esse diploma normativo nos apresenta. A Lei da Ação Popular é a lei que regula o padrão, o parâmetro de validade dos atos administrativos. Pois bem, é fato que a doutrina majoritária, ela tem como parâmetro, e inclusive em seu artigo 2º, traz lá esse diploma normativo em tela, a Lei da Ação Popular, os elementos do ato, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. E, embora eu seja particularmente um admirador do trabalho do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que para mim é um dos maiores doutrinadores vivos do direito administrativo, ele, quanto a esse ponto, quanto ao ponto ato administrativo, diverge um pouquinho da doutrina majoritária. E é essa doutrina que nós estamos trabalhando aqui. Quanto aos elementos do ato, estamos nos referindo aí à doutrina majoritária. Então, o professor Celso, ele diferencia os pressupostos da existência e ainda divide esses pressupostos em pressupostos de existência e pressupostos de validade, mas esse tópico nós vamos trabalhar também um pouco mais à frente. Falar dos pressupostos, falar da formação e da existência, não é? Enquanto que elementos diferenciados. Então vejamos. Acrescentamos o interesse público. Através da inserção de 2 novos elementos, aquele ato jurídico, e assim esse ato ele se transformou em um ato administrativo. Então, senhores, é correto a gente entender que pelo acréscimo da finalidade e do motivo, esse ato se tornou em um ato administrativo? Sim, é uma interpretação correta. Vai aí também uma outra observação muito importante, que pode auxiliá-los no próprio controle dos processos, dos procedimentos, não é? Porque, sendo o motivo, uma das partes relevantes, integrantes do interesse público representado no ato, não é à toa que o ordenamento jurídico traz um importante instituto para o controle desse motivo nos atos administrativos. Pergunto aos senhores, qual seja esse importante instituto de controle do motivo nos atos? A teoria dos motivos determinantes. Ah, sim, professor. Então, por ser o motivo um dos elementos que representam o interesse público no ato administrativo, o ordenamento jurídico controlou, pela importância desse interesse, uma teoria para fazer exclusivamente o controle desse motivo. Sim, senhores. Sim, senhores. E a finalidade, que segundo a doutrina é o próprio interesse público, a doutrina também assegura uma importante teoria para realizar o seu controle, qual seja essa importante teoria. A finalidade é controlada pela teoria do abuso de poder. A teoria do abuso de poder, ela distingue-se em 2 modalidades desse abuso. Controla a finalidade e, de quebra, ainda controla a competência. Ou seja, senhores, controla quem editou e controla também para que o fez. A teoria do abuso de poder define 2 modalidades de abuso dessa conduta. A modalidade excesso, cujo vício, cuja patologia encontra-se no elemento competência e também realiza o controle da finalidade, dando então o nome de abuso de poder na modalidade de desvio, sendo essa a conduta mais insidiosa, mais grave, mais gravosa possível de ser praticada por uma administração ou por um administrador. E mais à frente em nosso curso teremos a oportunidade de tratar esse tópico. Retomamos então a nossa ideia de processo, sempre buscando analisar esse ato ao vislumbre dos processos ou procedimentos administrativos. Então vejamos,
O processo, conceito, desencadear de procedimentos tendentes a um resultado lógico. Qual é a finalidade? A finalidade do processo, não é? A finalidade do processo é um ato administrativo final. Ou uma decisão processual final, não é? Ou a prolatação de uma decisão final. E é muito importante a gente lembrar que muitas vezes essa decisão no âmbito de um processo gera essa preclusão e, eventualmente, gera o exaurimento da via administrativa, o encerramento da via administrativa. Lógico, nós sempre vamos lembrar o quê? Que esse encerramento da via administrativa, em nosso sistema de jurisdição única, sistema de inafastabilidade de jurisdição, consagrado constitucionalmente na inteligência do dispositivo do artigo 5º, inciso 35 da Carta Constitucional de 1988, não exclui a apreciação judicial. Não exclui a apreciação judicial. É muito necessário, eu percebi isso estudando doutrina há alguns anos, quando o doutrinador apontava, olha, no capítulo de atos administrativos, falaremos desses importantes dispositivos, no capítulo de ato, a lei 9784 trata de importantes dispositivos do ato, e eu sempre senti a necessidade de trazer para o meu aluno, e é isso que eu faço. Quando eu estou trabalhando o ato administrativo, ou eventualmente eu trabalho a lei 9784 em sala de aula, eu procuro mostrar a conjunção prática disso, porque eu acredito que isso facilite a compreensão de ambos institutos, que, na minha opinião, são inseparáveis, indisponíveis. Olha, o processo administrativo, ele gera duas importantes consequências. Quais sejam? Olha, para o administrado é essencial, pois gera para ele uma forma célere, uma forma rápida e, além disso, gratuita de evitar, né, desvios ou prejuízo aos seus interesses e direitos, e não só para o administrado, mas também de uma forma abrangente e geral para o próprio interesse público, porque possibilita ao interesse público, o quê? O controle dos atos administrativos, não é? A correção desses atos, e aí toda a sociedade se beneficia. Toda a sociedade se beneficia. Então, beneficia o administrado, beneficia o interesse público. Muitas vezes, no âmbito de um estudo do direito administrativo, de uma maneira abrangente, a gente pode falar até mesmo do direito público, do interesse público, do interesse público, do interesse público, do interesse da administração. Pergunto aos senhores, a administração pública tem interesses? Tem interesses a administração pública? Não, a administração pública não possui interesses. Administra, tutela, guarda, aprimora, mas o interesse é público. Interesse público. O interesse é público. O interesse é público. Vou provar aos senhores, não fosse público, para contratar trabalhadores, ela não realiza concurso público. Como é público e como a sociedade quer ver trabalhando para si o trabalhador mais bem qualificado, para contratar trabalhadores, realiza concurso público. Dessa maneira, contrata o trabalhador mais bem qualificado. Para comprar, para vender, para contratar obra, para contratar serviço, realiza procedimentos licitatórios. Dessa forma, contrata a proposta mais vantajosa, fornece igualdade de condições a todos que com ela queiram contratar e, dessa maneira, promove, segundo a própria lei, o desenvolvimento nacional sustentável. Então, é isso que eu quero que nós possamos juntos compreender. A importância desses processos, desses procedimentos, do seu desencadeamento para a consecução desse interesse de nós todos,
que tem na administração pública o seu consecutor, o seu executor. Agora vamos à nossa próxima pergunta. Olá, professor. Meu nome é Edila. Eu gostaria de saber se a administração pública edita atos regulados pelo direito privado? Então, olha, vamos retomar o tema que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Muito importante. Atos da administração. Atos da administração é gênero do qual nós possuímos duas espécies. Retomando a pergunta feita pelo Felipe, em outro sentido realizado pela Edila. Olha, a administração pública, quando edita atos de direito privado, atua em patamar de igualdade com o particular, com o terceiro, com o administrado. Quando edita atos regulados pelo direito público, edita atos administrativos, pois edita atos dotados de regime de direito público e, por isso, atua na consecução do interesse público e, por isso, dotado de supremacia. Os atos de direito privado, olha, a exemplo de um contrato de locação, conquanto seja precedido de um procedimento licitatório, a administração encontra-se predominantemente sobre regras de direito privado. Ou até mesmo quando há uma abertura de uma conta corrente em um banco estatal, exemplo do Banco do Brasil, não é? Nesse caso, a administração pública está atuando como um agente econômico, como outro banco. Não podemos esquecer que se trata de um banco estatal, mas naquele momento a administração pública atua excepcionalmente sobre regras de direito privado. Pois é, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Elementos do ato dentro da sua formação e a implicação desses elementos para a formação desse ato. Competência. Competência é uma matéria de ordem pública. E o que é uma matéria de ordem pública? Uma matéria de ordem pública é uma matéria de direito público. Competência decorre da onde? A competência decorre da Constituição Federal, a competência decorre da lei, a competência decorre de regulamentos da administração. O ato administrativo, eventualmente, atribui competência. Sempre lembrando que o ato administrativo, sem dúvida nenhuma, é complementar. O ato administrativo está aí para quê? Para tornar essa lei executável. Ele não inova no ordenamento jurídico, por isso nós podemos dizer que ele é inferior à lei. Ele se encontra num padrão hierarquicamente inferior. Ele tem, como tem a administração pública, o papel de facilitar essa lei que implementa uma política pública decorrente das atividades governamentais no exercício da função administrativa do Estado de tornar exequível aquela política. Bom, a competência é um poder que decorre de lei. Competência é um poder que decorre de regulamento e a competência é o que habilita o agente a praticar um ato administrativo. A finalidade é o próprio interesse público. A finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre materializadora do interesse público. E a finalidade secundária? Olha, a finalidade secundária ou imediata é o próprio ato em si considerado. Finalidade primária do ato de nomeação de um servidor. A finalidade primária da nomeação de um servidor, senhores, satisfação do interesse público. A finalidade secundária, sim, aí é a nomeação do servidor, não é? É o preenchimento do cargo público. A forma é o revestimento material. A forma é o revestimento externo. A forma é como o ato se apresenta à sociedade, pois antes disso ele sequer existe. A forma mais comum de materialização do ato administrativo é a escrita. Mas, hoje em dia, a nossa sociedade apresenta outras formas dessa materialização. Hoje em dia, existem atos que nem sequer decorrem de condutas humanas, obviamente em caráter excepcional, mas quando a pessoa passa ali
acima da velocidade, o administrado excede o limite da velocidade, vem aqueles equipamentos eletrônicos de fiscalização, os quais nós carinhosamente apelidamos de pardais, e fotografam aquele administrado acima da velocidade. Aquilo é um ato jurídico, muito mais do que isso, é um ato jurídico administrativo, tem a natureza de uma multa e é um ato, inclusive, dotado de imperatividade, que impõe àquele administrado uma obrigação. O motivo. Motivo é a razão. Motivo é a razão. Motivo é a razão de fato. Motivo é a razão de direito. O motivo são as razões de fato e as razões de direito que ensejam a prática daquele ato administrativo. Uma importante observação é que nós trabalharemos com bastante cuidado e que a Lei 9784, na inteligência do seu dispositivo, do artigo 50, trabalha também com bastante propriedade, é a motivação dos atos. E também é muito importante que nós possamos fazer uma diferenciação, porque são coisas completamente diferentes, Motivo, todo ato administrativo possui um. Motivo é a razão de fato, é a razão de direito. Motivo é o fato, motivo é o fundamento legal. A motivação é a exteriorização por escrito dos motivos. Olha, a motivação, essa exteriorização, a qual eu falei agora há pouco aos senhores, que é tratado com bastante propriedade pela Lei 9784, de 1999, lembrando que se encontra no dispositivo legal em tela, na inteligência do dispositivo do artigo 50, a motivação é essencial para quê? É essencial para gerar o quê? É essencial para gerar transparência. Para gerar transparência. A motivação é, sem dúvida nenhuma, um dos importantes dispositivos. Os senhores estão lembrados que, quanto à formação do ato, a motivação é, inclusive, um dos temperos, um dos materializadores do interesse público no ato, e não é à toa que, quanto à motivação, que quanto aos motivos, os quais todos os atos administrativos possuem sim, todo ato possui uma razão, todo ato possui um motivo, não necessariamente uma motivação. E esse assunto, mais à frente, nós vamos trabalhar. Mas o motivo do ato, ele recebe um tratamento, um controle especial. Lembra? Porque o motivo é um dos especiais temperos desse ato administrativo. Então, o ordenamento jurídico controla esse motivo através de uma importante teoria, que é a teoria dos motivos, teoria dos motivos determinantes. E o ato, ele ainda se aperfeiçoa, se forma, se conclui o seu processo formativo através do elemento objeto. O objeto é o conteúdo, o objeto é o bem jurídico, o qual pretende tutelar a administração pública com a edição daquele ato. Pois bem, olha lá, formamos o nosso ato administrativo. Nosso ato administrativo, ele possui competência, ele possui finalidade, ele possui forma, ele possui motivo e ele possui objeto. Existem atos administrativos discricionários e vinculados. 3 elementos em todo e qualquer ato administrativo serão sempre elementos vinculados. Quais sejam esses elementos? A competência, a finalidade e a forma. Guardando ao motivo e ao objeto aquela pequena margem, não é, de liberdade, de oportunidade e conveniência. Então, quando nós mencionamos atos discricionários, os quais são aqueles atos onde o administrador, onde a administração possui mais de uma possibilidade de ação, essa discricionariedade, essa relativa liberdade se encontra nos elementos motivo e objeto. Pois bem, então, 3 elementos em todos e em qualquer ato administrativo, ainda que nos atos discricionários, serão sempre vinculados.
quais sejam competência, finalidade e forma. O ato vinculado é aquele onde existe uma única conduta possível de ser praticada. E a lei diz qual é essa única conduta. Por exemplo, aposentadoria compulsória dos servidores públicos. Os servidores públicos, ao completarem 70 anos, deverão ser compulsoriamente aposentados. Até existe uma brincadeira, né? Expulsoriamente aposentados, não é compulsoriamente aposentados. Não existe, é uma outra conduta. Então, o ato é vinculado. Vinculado a quem, senhores? À lei. Vinculado à lei, que diz que existe uma única conduta possível de ser praticada. E mais do que isso, a lei diz qual é essa única conduta, dizendo, portanto, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. E assim nós vimos a formação do ato. E assim vimos que no ato vinculado, todos os elementos estão vinculados à lei, e no ato discricionário, a autoridade administrativa não é que possa fazer o que bem entende, é que existe uma maior liberdade. Vejamos, aplicar penalidade a um servidor que cometeu uma falta funcional é ato vinculado ou é ato discricionário? Sim, estamos falando do âmbito do processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque a única forma de aplicar penalidade a um servidor que cometeu uma falta funcional é mediante o devido processo administrativo disciplinar, onde lhe seja ofertado contraditório e ampla defesa. Olha, aplicar penalidade a um servidor que cometeu falta funcional é ato discricionário ou é ato vinculado? Aplicar a penalidade a um servidor que cometeu falta funcional é um ato vinculado. É um ato vinculado. O dispositivo do artigo 143 da Lei 8.112 de 90 diz lá que a autoridade que tiver o conhecimento do cometimento de uma falta funcional tem o dever de apurar e tem o dever de punir. Haja vista, senhores, se não realizar essa conduta, quem será punido? A autoridade. Mas olha, na hora de gradar, de fazer a gradação dessa penalidade, vai avaliar algumas circunstâncias. As circunstâncias agravantes do cometimento dessa falta, as circunstâncias atenuantes, os antecedentes funcionais do servidor e, eventualmente, pode aplicar uma penalidade que varia aí, vamos dizer, uma suspensão que vai de 1 até 90 dias. Então, ele tem uma relativa liberdade quanto à gradação dessa penalidade. Ok. Agora nós vamos falar sobre os elementos desse ato. Já vimos o ato administrativo. Já vimos que é uma espécie do gênero ato da administração. Já vimos que é uma atuação da administração na seara do direito público e, por isso, na consecução, na defesa, intervindo na sociedade para realizar o aprimoramento desse ato. Diferenciamos o ato jurídico do ato administrativo. Vimos como esse ato administrativo surge. Estamos podendo fazer um paralelo desses atos no âmbito do processo. Sabemos já que a Lei 9784, ela trata dos processos administrativos federais, mas já vimos, inclusive, que eventualmente complementa lacunas, serve como panorama de aplicação e atuação dos processos administrativos que se desencadeiam por meio de procedimentos que são o próprio ato administrativo. Pois bem, nós vamos dar sequência à nossa aula, mas agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai responder uma pergunta. Então, vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Raquel e eu gostaria de saber se todo ato administrativo perfeito é válido. Muito boas as perguntas, muito boas as perguntas. Olha, o ato perfeito, o ato válido e o ato eficaz.
Então, a gente passa a estudar um outro panorama. A gente estuda a perfeição, a validade e a eficácia. Olha, Raquel, a gente acabou de falar dos elementos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vou fazer com você agora o que eu faço em sala de aula com meu aluno, não é? Eu vou te perguntar uma coisa. Olha, o ato editado por uma autoridade incompetente, Raquel, é perfeito? O ato editado por uma autoridade incompetente é perfeito? Olha, eu te disse que o ato talvez seja editado. Eu te disse que o ato eventualmente seria editado. Não. Eu falei que o ato foi editado. Se o ato foi editado, ele é perfeito. Se ele foi editado, ele é perfeito. Sabe por quê? Porque perfeição é sinônimo de existência. Então, perfeição é sinônimo de existência. Olha, o ato editado, o ato perfeito é válido? Não necessariamente. Não necessariamente, porque se o ato foi editado por uma autoridade incompetente, conquanto ele seja perfeito, ele é inválido. Se o ato possui competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ele é um ato perfeito. Se ele é válido, bom, a história é outra. Validade é conformação com o ordenamento jurídico, com a norma, com a lei, com os princípios gerais de direito. Então, o ato editado por autoridade incompetente, conquanto seja perfeito, ele é um ato inválido. Um elemento que também merece um pressuposto, não é? Porque pressuposto de existência, pressuposto de validade e de eficácia. O que é um ato eficaz? Um ato eficaz é aquele que se encontra apto. Pronto. Ato eficaz é o ato que se encontra apto à produção dos seus efeitos próprios. E quando ele estará apto à produção dos seus efeitos próprios? Quando ele não estiver diante de uma circunstância condicional ou de uma circunstância suspensiva. Se não, vejamos, a administração edita determinado ato, digo a você que o ato é perfeito e que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, então, portanto, é um ato válido. No entanto, esse ato, segundo a sua própria textualidade, vai começar a produzir efeitos em determinada data. Uma data mais adiante. Então, está recebendo uma modulação de efeito. Então, a partir da data, a partir de determinada data, passa a viger o ato. Bom, então esse ato só vai começar a produzir efeito mais adiante. Então, conquanto ele seja perfeito e válido, ele só adquire a eficácia naquela data em que o seu efeito foi modulado. Assim, a gente pode concluir que o ato perfeito, ele pode ser válido e eficaz. Perfeito, ele existe, válido em conformidade com o ordenamento jurídico e eficaz, está pronto para produzir os seus efeitos. Mas ele pode ser perfeito, pode ser inválido e pode ser eficaz. Ele pode ser perfeito, ele pode ser válido e ineficaz. Mas se ele existe, ele é perfeito. No nosso ordenamento jurídico só possuímos atos perfeitos, porque se ele existe, ele é perfeito, porque perfeição é sinônimo de existência. Então vamos lá, vamos agora fazer um arremate da nossa aula. Pois bem, nós vimos que a Lei 9784 é a lei que regula o processo administrativo federal. O nosso estudo consiste em trabalhar os importantes dispositivos dessa norma que incidem sobre o ato administrativo. Nesse diapasão, nós vimos que, conquanto a ementa da lei seja clara ao dizer tratar-se da lei que regula o processo administrativo federal, esses processos se desencadeiam por procedimentos, e esses procedimentos, em mais das vezes, são realizados por meio de atos administrativos. Atos administrativos esses que são o quê? Que são a forma mais comum, que são a forma mais frequente, segundo a qual a nossa administração pública interfere na sociedade. Bom, o ato administrativo, por sua vez,
é uma espécie de atos da administração. Atos da administração. A administração pública edita, pratica atos de direito privado e atos de direito público. O ato de direito público praticado pela administração é uma espécie do gênero ato da administração, o qual nós chamamos de ato administrativo. O ato administrativo, por sua vez, é uma espécie do gênero ato jurídico. É um ato jurídico temperado, acrescido do tempero denominado interesse público, que também nós vimos é a própria finalidade primária maior da atuação de toda e qualquer administração. Pois bem, então vamos concluir que o ato administrativo é uma atuação da administração na qualidade de administração pública, pois também vimos que ela eventualmente atua regida predominantemente por regras de direito privado. Ato administrativo é uma atuação da administração pública na qualidade de administração e por isso tem por escopo modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos e impor obrigações, pois quando atua na qualidade de administração, atua na consecução do interesse público e por isso dotada de supremacia. Senhores, vamos chegando ao final da nossa primeira aula e espero poder ter a companhia dos senhores em nossa próxima aula, dando continuidade ao tema. Até a aula que vem. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.